Essa é uma música que é muito famosa, todo mundo canta, mas é aquela música que todo mundo sabe o primeiro verso. E aí depois, sabe, quando você fica enganando e não sabe cantar? Muito nativo. Então tem vários jornais, você vê o New York Times, o The Guardian, vários deles com artigos falando dessa música. Essa semana é a hora deles publicarem os artigos falando, gente, olha, vamos aprender a cantar a música. Sabe aquela música que você sempre cantou e não sabe a letra? Então, é essa. E é uma música muito famosa, muito cantada, mas que muita gente só sabe um trechinho dela. E vocês vão aprender ela toda hoje. Então, ó, ao final dessa aula, vocês vão saber mais do que alguns nativos. Isso é super bacana, né? Então, reparem só que o nome da música, Auld Lang Syne, não parece inglês. E não parece porque não é, tá? Auld Lang Syne é um poema que foi escrito no século XVIII pelo escocês Robert Burns em Scots. E Scots é uma das línguas nativas da Escócia. Porque, gente, a gente hoje viaja, você vai para a Inglaterra, vai para a Escócia, vai para a Irlanda, você fala inglês em todos os lugares, País de Gales, e todo mundo fala inglês. Mas nem sempre foi assim. E vários desses lugares têm mais de uma, inclusive, língua nativa, que são parecidas muitas vezes, mas não são a mesma língua, né? Então, ela foi escrita em Scots, então Auld Lang Syne, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo escrito, é Scot, tá? Que é esse idioma, uma língua nativa da Escócia. E aí esse poema ganhou uma melodia folclórica tradicional, que é essa. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tararam, taran, taran. E essa canção sofreu diversas modificações ao longo do tempo, de letra, de melodia, tá bom? A tradução do, eu coloquei escocês aqui, mas seria o Scots, tá? Essa língua nativa propriamente dita. Para o inglês, é algo como old long since, tá? Se a gente for pensar em palavras parecidas, o old seria old, lang seria long e syne seria since, tá? E numa tradução mais contextualizada, seria algo como long, long ago, ou seja, essa ideia de há muito tempo, né? Long, long ago. E em português, quando a gente pensa então no português, a gente pode traduzir como velhos tempos, né? Long, long ago, há muito tempo atrás, mas a ideia seria fazer toda essa abrangência de tempo, tá? Dos velhos tempos. Essa música se tornou símbolo de encerramentos e recomeços, ou seja, fechamentos de ciclos. E por isso é uma favorita de Ano Novo, né? Porque o Ano Novo é justamente um fechamento de ciclo e abertura de outro nos países de língua inglesa. Além disso, ao longo do ano, essa música também é tocada em cerimônias que têm essa ideia de fechamentos de ciclo. Então, desde formaturas, funerais, despedidas, tá? E essa melodia que alguns de vocês devem ter achado familiar, ela também já foi usada em vários hinos, tanto hinos de time, hinos esportivos e hinos nacionais, tá bom? De alguns países. E outras informações importantes, uma que eu já falei, né, que existem variações de letra, variações de melodia. Então, nessa aula a gente está usando como referência a versão cantada pela Lia Michele no filme New Year's Eve, tá? Aqui no Brasil chama Noite de Ano Novo. E essa vai ser uma aula mais cultural do que do idioma inglês, né? Como assim? É porque já que a versão não foi inicialmente escrita em inglês, já há uma adaptação só para você conseguir traduzir lá do Scots para o inglês, né? E muitos americanos, ingleses também debatem sobre o significado real, porque é um poema, é uma obra de arte, já sofreu diversas traduções, já sofreu muitas modificações, então não é uma coisa simples como The Book is on the Table, né? Que você já entende o significado e não tem muito o que discutir. Tá bem? Então não se prendam muito às estruturas no sentido de usar essa música como referência para você aprender inglês, tá? Pense nessa aula de hoje mais como uma aula de cultura. Você está aprendendo uma música que é cantada em todos os países de língua inglesa na hora do Réveillon e em alguns outros eventos, como a gente viu aqui, e ela tem um peso cultural muito importante que eu achei bacana compartilhar com vocês, e essa realmente é a semana que faz sentido compartilhar esse conhecimento com vocês. Ok? Lembrando que a gente começa pela tradução, mas eu já vou fazer algumas observações nesse momento, então vai ser uma aula meio mista de parte 1 e parte 2, tá? De tradução e estrutura, justamente por essas adaptações todas. E aí, no final, claro, a gente tem a nossa parte de pronúncia, tá bem?
Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com.